Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Nilson e hoje nós continuamos, a série de devocionais que nós estamos tratando sobre salmos de esperança, ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Hoje é o nosso 29º dia que nós estamos tratando aí sobre salmos de esperança. E eu quero ler aqui com você o Salmo de número 138, Salmo 138, versículo 6 até o versículo 8. Ele diz assim: Embora esteja nas alturas, ó Senhor, olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Interessante, que o salmista ele coloca algo assim muito precioso para as nossas vidas e que nos enche de esperança. Porque o começo lá do Salmo 138, ele está falando de Deus, da majestade, da grandeza de Deus, de louvarmos a Deus pela sua grandeza, falando que os reis se prostram, adoram o Senhor, e todos aqueles que eles veneravam como deuses também têm que se prostrar diante do Senhor. Aí, de repente, o salmista começa no versículo 6, ele começa dizendo, olha, mas Deus, Deus mesmo sendo tão excelso, mesmo Deus estando nas alturas, mesmo Deus estando num lugar inacessível, inatingível no sentido de que Deus ocupa uma posição tão grande de Deus que nada poderia atingir Deus, inimigo algum poderia atingir Deus, problema algum poderia atingir o Senhor. Porque Deus está nas alturas, Ele é o excelso. Então essa ideia de altura não é altura no sentido, eu estou aqui no chão, Ele está ali em cima. Mas é altura nesse sentido de distância, de separação daquilo que pudesse atingi-lo. E ele diz, mesmo Deus estando nas alturas, Ele se importa com os humildes. Mesmo Deus estando nas alturas, Ele olha para os humildes. Ele reconhece os arrogantes, ele fala, mas ele olha para os humildes. Então é interessante, que isso aqui nos enche de esperança. Nos enche de esperança por quê? Porque eu tenho um Deus que ele é excelso. Nós temos um Deus que é poderoso. Um Deus que nada pode vencê-lo e nada pode derrotá-lo. Mas mesmo assim esse Deus olha para mim e para você, quando o nosso coração se coloca diante dele, quando nós reconhecemos a nossa dependência dele. Então esse coração humilde, ele sempre vai encontrar um Deus, esse Deus tão majestoso, tão grandioso, com todo o poder, mas que ao mesmo tempo é um Deus que se importa comigo e com você. Percebeu como isso nos enche de esperança? Porque se eu tivesse alguém que se importasse comigo, mas ele não tivesse todo esse poder, toda essa grandeza, ele até estaria sendo solidário comigo, mas talvez ele pudesse fazer muito pouco por mim. Mas aqui eu tenho um Deus que é excelso, que é grande, que é majestoso, que é poderoso, que tem um controle sobre todas as coisas. E mesmo sendo assim, ele se importa comigo, ele atende o meu clamor, o clamor de humilde. E aí, por isso que o salmista, ele continua no versículo 7, 8, ele continua afirmando a sua confiança em Deus, ele já experimentou Deus. Então ele fala, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Ele está dizendo, Senhor, ainda que eu passe por angústias, ele disse, eu já passei por angústias, mas o Senhor me preserva. Eu sei que o Senhor me preserva a vida. Eu sei que eu vou sair da angústia, porque eu já experimentei e o Senhor me tira dela. Aí ele continua, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, lá no versículo 8. Eu sei que o Senhor vai cumprir o propósito do Senhor para comigo. Ele está afirmando que ele crê que Deus vai cumprir o propósito de Deus na vida dele. Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida? A própria palavra de Deus já diz que, mesmo antes de nós nascermos, Deus já pensou cada dia da nossa vida. Ou seja, Deus planejou
coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Antes mesmo de nós nascermos, Deus teve sonhos, pensamentos de bem e de paz para nós. E o texto diz, né, o salmista aqui diz, Deus vai cumprir esse propósito na minha vida. E aí o salmista encerra dizendo, Senhor, não despreze, não abandone a obra que o Senhor começou na minha vida. Completa, Senhor, essa obra. Completa aquilo que o Senhor quer, porque eu sei, Pai, que vai ser bênção. Eu quero dar um testemunho para você nessa devocional. Por muitos anos da minha vida cristã, né, eu tinha medo. Eu tinha medo, às vezes, de chegar para Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero viver hoje a vontade do Senhor. Porque às vezes eu pensava, puxa, será que a vontade de Deus às vezes pode não ser a minha? Né? E às vezes a gente tinha aquela tendência, como eu penso que muitos aqui estão ouvindo, ou você pensa algo assim. Você diz, olha, eu realmente tenho medo às vezes de dizer para Deus, faça a vontade do Senhor. Às vezes eu tenho medo de dizer, Senhor, eu quero viver hoje, no dia de hoje, a vontade do Senhor, o que o Senhor pensou para mim. Por quê? Porque nós temos medo de que a vontade de Deus possa nos trazer alguma tristeza, que não seja bem o que a gente quer, que a vontade de Deus seja meio difícil de suportar. Mas depois de um tempo, né, quando você vai tendo intimidade com Deus, eu descobri na minha vida que não há coisa melhor do que a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. Se você acha que uma coisa é boa para a sua vida, saiba que a vontade de Deus é melhor ainda do que isso que você pensa, do que aquilo que você está desejando. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus é infinitamente mais, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, pedimos. Então confia no Senhor. A vontade de Deus é boa para você. O salmista aqui diz, Senhor, não abandone a obra, continua a obra que o Senhor começou na minha vida, porque ele sabe que a vontade de Deus é boa. Que você também tenha essa coragem de dizer, Senhor, faça a vontade do Senhor na minha vida hoje. E tenha esperança. Que Deus, mesmo sendo tão excelso, Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você, Ele te ama e Ele está pensando coisa boa para a sua vida. Amém? Guarda essa palavra no coração hoje e amanhã nós continuamos.